Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Como prometido, está aqui mais um vídeo nessa nova jornada, nessa nova etapa aqui no nosso canal. E hoje nós viemos falar sobre crescendo em tempo de crise. É isso mesmo, nós estamos passando por um momento muito complicado na nossa vida. E quem nunca passou por situações na qual não tinha um controle nas suas mãos? Quem nunca teve de administrar situações que fugiam do seu querer, que fugiam do seu controle, que não era da forma que você estava fazendo? E como entender o propósito de Deus em meio a tudo isso? Como entender o propósito de Deus em meio às coisas que não está na nossa força, que não está no nosso controle, que foge da nossa perspectiva de vida, que foge da nossa realidade? Como entender? Você já passou por dias difíceis assim? Cara, teve um profeta na Bíblia chamado Abacuque, que ele passou por uns momentos muito turbulentos na sua vida. Nos 4 primeiros versículos do livro de Abacuque, ele é oprimido pela circunstância e naquele momento ali ele não consegue ter percepção de mais nada a não ser dos problemas à sua volta. Porque tudo aquilo ali fugia do seu controle, ele não conseguia mais administrar. E aí ele começa a reclamar para Deus, ele começa a falar: Deus, eu clamo pelo Senhor e o Senhor não me ouve, até quando eu clamarei e o Senhor não vai me ouvir? E ali ele começa a falar com Deus e ele era um profeta, mas ele precisava de aprender algumas coisas e o Senhor ensinou algumas lições ali a Abacuque, e eu quero te deixar essas lições aqui que o Senhor também tem me ensinado nesse livro de Abacuque. No capítulo 2 do livro de Abacuque, depois dele ter queixado ao Senhor, nós vemos que ele espera uma resposta de Deus, ele busca uma resposta de Deus ali mediante as suas queixas. Ele fala: Senhor, agora eu vou erguer a minha torre de vigia e vou esperar uma resposta de Deus. Eu vou ficar aqui e vou esperar ouvir aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu já falei demais, eu já queixei demais. E essa é a primeira lição, esse é o primeiro ponto: deixar Deus falar, dar ouvidos a Deus em meio aos momentos difíceis. Esse é o primeiro ponto da vida ali, onde Abacuque começou a compreender que ele precisava, para crescer, ele precisava ouvir a voz de Deus. E nós precisamos também ouvir a voz de Deus nesse tempo difícil, nesse tempo de crise. Além de Abacuque ficar ali esperando, erguer a sua vida como uma torre de vigia, além dele ficar esperando, ele teve paciência em Deus. E esse é o segundo ponto na qual nós precisamos de ter para crescer no tempo de crise: paciência. Talvez você está passando por um momento difícil e você está impaciente. Sem paciência você não consegue ouvir a voz de Deus, porque as vozes exteriores, elas vão entrar na sua mente e você vai ficar tão turbulento e vai perder a paz, vai perder o controle, vai perder o equilíbrio. E como já disse em alguns vídeos aqui atrás no nosso canal mesmo, a paz, ela não é a ausência de problemas, ela é o domínio sobre os problemas. E como dominar os problemas? Quando eu tenho paciência em esperar em Deus. Então qual que foi o segundo ponto que Abacuque aprendeu? Que ele deveria ter paciência e esperar em Deus aquilo que ele estava buscando. Mesmo Abacuque sendo um profeta de Deus, sendo um homem usado por Deus, ele ainda precisava de aprender algumas lições. Deus ainda queria ensiná-lo algo. Porém, Abacuque não aprendia, sabe por quê? Porque ele ficava olhando a circunstância, ele ficava olhando as coisas à sua volta, e isso o atrapalhava de viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Porém, o Senhor abre os olhos de Abacuque e fala para ele: Abacuque, o justo viverá pela fé. E nós hoje, nós precisamos entender isso. Nós vamos viver pela fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos e confiamos que vai acontecer. Isso é fé, ter a certeza daquilo que não enxergamos. E você precisa aprender a terceira lição que Abacuque aprendeu: que em meio a todas as dificuldades o Senhor tem um propósito. Em meio a todos os problemas, Deus, ele tem um propósito em tudo isso. A quarta lição do livro de Abacuque que nós precisamos entender e compreender é que o crescimento, ele precisa primeiro ser gerado em nós. Nós precisamos deixar com que Deus nos mude, com que Deus mude o meu caráter, a minha forma de viver, para depois ele mudar a circunstância que está à minha volta. É necessário primeiro o Senhor me mudar e depois ele vai mudar a circunstância. No livro de Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 16 até o verso 19, depois que Abacuque ele ouve aquilo que o Senhor respondeu, cara, ele fica
uau, constrangido com aquilo, e ele fala coisas que você vê que Deus o transformou para que depois transformasse a situação à sua volta. Olha só o que diz no livro de Abacuque, no capítulo 3, no verso 16 até o verso 19. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estou seguro. Cara, olha que incrível! Olha isso, você consegue compreender tudo o que Abacuque passou e agora ele começa a adorar a Deus. Abacuque, ele foi totalmente transformado. Nós vemos a transformação na vida de Abacuque depois que ele aprendeu essas 4 lições. Um livro que começou com orações, um livro que começou com reclamações, termina em adoração, termina em compreensão de que Deus pode todas as coisas, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja mais animais nos campos, mesmo que não haja nada. Eu ainda me alegrarei em Deus, porque é dele que vem toda a minha alegria, é dele que vem todas as coisas, e foi isso que Abacuque entendeu, foi isso que Abacuque compreendeu. Abacuque foi transformado quando ele se posicionou para ouvir a voz de Deus. Naquele momento a vida dele foi transformada, ele parou de olhar para as circunstâncias, ele se esqueceu das circunstâncias e lembrou que o melhor sempre vem de Deus. Foi o que ele disse no capítulo 3, no verso 17 e 18. E o que você precisa de aprender hoje nesse vídeo é o seguinte, preste bastante atenção. Quando nós damos ouvidos à circunstância, quando nós olhamos para os problemas, nós não vemos saída. Porém, quando nós olhamos para Deus, quando nós nos posicionamos a viver uma vida com Deus, quando nós erguemos a nossa vida como uma torre de vigia, dando ouvidos à voz de Deus, entendendo que todos os propósitos do Senhor para nós são bons, que mesmo em meio à circunstância ainda existe um propósito de Deus, que Deus ele tem um propósito sobre todas as coisas, nós não vemos mais problemas. Então quando você olha para o problema, você não vê saída, mas quando você olha para Deus e se posiciona diante de Deus, você não vai ver mais problemas. Será que você consegue compreender isso? A partir de hoje, olhe para Deus, não olhe para os problemas. Viva o seu propósito em Deus, em meio a essa crise, em meio a tudo isso. Cresça espiritualmente, cresça em graça e em conhecimento em todas as áreas, se posicionando para viver o melhor de Deus. Não olhe para os problemas. Olhar para os problemas, não vemos saída. Olhando para Deus, não vemos mais os problemas. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, deixe aquele like. Cara, não é nada mais, nada menos do que apertar no botãozinho aí. Você vai me ajudar a crescer. E nós vamos continuar evoluindo aqui nesse canal, levando a palavra de Deus. E se você conhece um amigo que precisa de crescer nesse tempo, cara, envie esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que ele vai ser abençoado. Até segunda-feira no nosso próximo vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Júnior Alves por aqui e falou!